Então, podemos dar início. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão da área 3, de Contabilidade Financeira e Mercado de Capitais. Meu nome é Francilvânia Macedo. Eu sou professora adjunta da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. De antemão, já parabenizo a todos os autores dessa sessão pelos ótimos trabalhos. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira nessa sessão. Cada trabalho terá um tempo de, no máximo, 15 minutos para ser apresentado. O trabalho 1 vai ser apresentado pela Rita, no caso, e o 2 pelo Renan. Perfeito, já temos os dois aqui, já testamos o áudio, maravilha. Eu peço que, no caso, seria interessante, de repente, vocês terem também o PDF em aberto, não para apresentar para a gente, mas para vocês, que de repente alguma sugestão que eu faça, se vocês quiserem olhar diretamente no ponto onde eu estou falando, vocês podem acompanhar para e passo, né, no momento em que eu estou falando. Peço ao Renan também que já deixe a apresentação a postos, para que assim que finalizarmos aqui os comentários, as discussões com a Rita, você já tenha o seu apto para ser disponibilizado na tela, então já deixa aí meio que preparado, por favor, certo? Rita, por favor, você já está com tudo pronto, perfeito, já nos antecipamos. Só para dizer que o nosso tempo geral da sessão é das 10h10 às 11h10. A gente vai tentar não ultrapassar esse limite, né, que está estipulado. Então, depois de 15 minutos de apresentação, eu tenho 10 minutos para fazer as minhas considerações, as minhas colocações, e depois nós temos mais 5 minutos para perguntas do público que está nos assistindo. Inclusive, sejam todos bem-vindos. É muito importante a presença de vocês aqui na sala, prestigiando os trabalhos. Eu peço aos apresentadores que sejam sucintos ao responder possíveis perguntas que venham a surgir. Mas, vamos lá, né? O primeiro trabalho é sobre o valor relevante das demonstrações financeiras separadas. É um trabalho da Ana Isabel Lopes e da Rita Maria Camões, do Instituto Universitário de Lisboa. Sejam bem-vindas. E, Rita, o palco é todo seu, fique à vontade, pode fazer as suas colocações, por favor. Obrigada. Antes de mais, bom dia, queria desde já agradecer a vossa presença, bem como a oportunidade de participar neste congresso. O meu nome é Rita Camões e é meu privilégio apresentar-vos o tema sobre o valor relevante das demonstrações financeiras separadas, o impacto do normativo internacional versus o normativo nacional. Ao longo desta apresentação, irei percorrer os seguintes tópicos: a introdução, a revisão de literatura, as hipóteses de investigação e o modelo empírico, seguido dos resultados, e termino com a conclusão. Sem mais demora, é seguro dizer que todas as entidades que definem normativos, elas têm interesse nas demonstrações financeiras sobre a economia. No entanto, a diversidade de práticas contabilísticas dificulta as decisões de investimento nos países. Na União Europeia, até 2005, as entidades preparavam as suas demonstrações financeiras, as separadas ou as consolidadas, com base em diferentes normativos contabilísticos, consoante as regras de cada jurisdição. Depois da promulgação do Regulamento 1606 de 2002, passou então a ser obrigatório o uso do normativo internacional nas empresas cotadas em bolsa, nas demonstrações financeiras consolidadas, existindo ainda a possibilidade dessa adoção nas contas separadas. Aqui é então relevante perceber que, segundo o IASB, o objetivo das demonstrações financeiras tem como objetivo proporcionar informação acerca da posição financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa de uma entidade, que seja útil para os utilizadores tomarem decisões económicas. Sendo assim, o objetivo do nosso estudo foi então perceber se as demonstrações financeiras separadas são relevantes e se essa relevância é condicionada pela proibição ou pela obrigação do uso das IFRS na sua preparação. Neste sentido, este estudo englobou duas principais vertentes.
A primeira, a importância das demonstrações financeiras separadas na percepção de informação dos stakeholders e, por outro lado, a importância das normas contabilísticas. As principais características que foram tidas em conta nesta investigação foi o capital próprio e o resultado líquido, uma vez que ambas permitem dar informação ao investidor sobre a posição financeira de uma empresa. Chegamos assim à revisão de literatura, uma vez que em ordem a qualquer produto académico, para nós termos valor acrescentado, precisamos ter por base aquilo que foi anteriormente estudado. Para o efeito, nesta apresentação, eu optei por sumarizar apenas as principais ideias a reter, pelo que convido a todos a lerem a nossa comunicação, de forma a terem um acesso mais detalhado de todas as ideias e de todos os autores que nós consideramos. Assim, é importante que as normas contabilísticas dos diversos países se aproximem uma das outras, de forma a tornarem o entendimento mais facilitado para todos os utilizadores. É esta característica que se chama de comparabilidade. Neste sentido, a União Europeia desenvolveu um conjunto de medidas onde o objetivo era diminuir as disparidades e o objetivo era aumentar a comparabilidade da informação contabilística. E para isso publicaram-se 2 diretivas comunitárias, a 4ª e a 7ª. A 4ª diretiva era relativa a formatos de mensuração de certas formas de sociedade e a 7ª abordava assuntos de consolidação. Embora a implementação destas diretivas tenha constituído um importante papel na uniformização contabilística, ela não cumpriu os objetivos da lógica do mercado integrado. Surgiu então o Regulamento 1606 de 2002, que tinha como objetivo harmonizar os relatórios financeiros, pela obrigatoriedade de se aplicarem as IFRS nas contas consolidadas de forma direta para certas empresas e por força de reformas de sistemas contabilísticos para as restantes. Com isto, tornou-se necessário verificar qual é que era o normativo que permitia que existisse um maior grau de comparabilidade, aliado também a uma menor assimetria de informação contabilística. Diversos autores consideram que não existe uma diferença de valor relevante a quando da utilização dos normativos nacionais ou dos normativos locais. No entanto, tantos outros dizem que existe um maior valor relevante a quando da utilização dos normativos internacionais são mais relevantes que os normativos locais. Todavia, é necessário salientar que a regulamentação por si só não constitui a totalidade da influência para a utilização dos normativos, visto que existe uma panóplia de outros fatores influenciadores. Desta forma, é necessário que as pessoas sejam céticas nesta matéria. Quanto ao valor relevante, existe valor relevante quando há uma correlação ou uma associação estatisticamente significativa entre a informação e o preço das ações da entidade, significando que essa informação foi suficientemente importante para os investidores na avaliação da empresa. Ainda assim, a literatura também não é consensual, na medida que diversos autores acreditam que as empresas que aplicam as IFRS têm maior valor relevante do que as empresas que aplicam os normativos locais, e vice-versa. A mesma falta de consenso verifica-se quanto às demonstrações financeiras, visto que autores defendem que existe maior valor relevante valor relevante nas demonstrações financeiras consolidadas em vez das demonstrações financeiras separadas, e vice-versa. Tendo por base este conhecimento, que, repito, eu expus de forma sumária, senti-me segura para avançar para as hipóteses de investigação e para o modelo empírico. Ora, conceitualmente, sempre que exista uma relação de grupo e que não se esteja dispensado de o fazer, uma empresa deve apresentar uma demonstração financeira consolidada. No entanto, as demonstrações financeiras separadas podem ou devem ser apresentadas no mesmo relatório que a consolidada. Já a empresa-mãe, por seu lado, tem apenas de apresentar uma demonstração financeira separada. Perante esta abordagem, o objetivo desta investigação é então preencher esta lacuna, que tem por objetivo a relação dos normativos contabilísticos com as demonstrações financeiras separadas. Chegamos assim à fase de recolha da amostra.
Para a sua obtenção, eu tive em conta os dados que foram recolhidos na Thomson Reuters DataStream, nas contas anuais das entidades e no Comitê to Improve the State of the World. O período da análise da amostra foi compreendido entre os anos de 2015 a 2018, sendo que apenas tive em consideração as empresas onde a utilização das IFRS nas demonstrações financeiras separadas são exigidas ou proibidas, uma vez que nos países onde são meramente permitidas poderia existir enviesamento de dados. A seguinte tabela mostra o método de seleção da amostra. Inicialmente, a amostra que foi considerada continha todas as entidades existentes na base de dados, o que fez um total de 3.461 entidades. Posteriormente, algumas foram eliminadas, como podem ver pelos diversos critérios de eliminação. Tendo em consideração todos estes critérios, ficou-se com um total de 293 entidades, o que fez um total de 1.172 observações. Com este delineado, foi-me então possível iniciar o modelo empírico. Em jeito de nota, eu gostaria de esclarecer que optei por apresentar as hipóteses seguidas dos resultados, de forma a evitar a perda de informação. Para a primeira hipótese, considerando que muitas entidades se encontram em relação de grupo e podem preparar as suas demonstrações financeiras separadas, a primeira hipótese pretende então testar se as principais informações incluídas nessas demonstrações financeiras separadas, se elas apresentam valor relevante. Temos então por isso como a hipótese 1A, se o capital próprio divulgado nas demonstrações financeiras separadas tem valor relevante para o investidor. O mesmo para a hipótese H1B, mas para o resultado líquido. As restantes variáveis são de controle e estão em todos os modelos. Os resultados mostram que tanto o capital próprio como o resultado líquido são estatisticamente significativas e positivamente correlacionadas com a variável dependente. Para a segunda hipótese, tem-se em consideração que as demonstrações financeiras separadas podem ter sido preparadas com base em normativos contabilísticos diferentes, uma vez que se tem em consideração que as demonstrações financeiras consolidadas são preparadas consoante as IFRS se estiverem admitidas à cotação em bolsa. Antecipa-se que o normativo contabilístico utilizado na preparação da demonstração financeira separada possa ter um efeito moderador ou intensificador no valor relevante da demonstração financeira. Desta forma, temos como a hipótese H2A, o normativo contabilístico usado nas demonstrações financeiras separadas tem efeito moderador no valor relevante do capital próprio divulgado nas demonstrações financeiras separadas. O mesmo para a hipótese H2B, mas para o resultado líquido. Nesta equação foi então introduzida uma dummy, onde a dummy é no IFRS e quer dizer que as IFRS são proibidas. Os resultados desta segunda hipótese sugerem-nos que o capital próprio tem valor relevante, como à semelhança da primeira hipótese. No entanto, este valor relevante é menor quando se proíbe a utilização das IFRS. Para o resultado líquido, as demonstrações financeiras separadas também têm valor relevante à semelhança da primeira hipótese. No entanto, deixa de haver valor relevante quando a utilização das IFRS são proibidas. Num tom sumário, os resultados finais permitem inferir que o capital próprio apresentado nas demonstrações financeiras separadas tem valor relevante, mas esse valor relevante é mais baixo quando as IFRS são proibidas nas demonstrações financeiras separadas. Para o resultado líquido, ele também tem valor relevante nas demonstrações financeiras separadas, mas esse valor relevante é mais baixo quando as IFRS são proibidas. No entanto, ele não é estatisticamente significativo, ou seja, não existe, é indiferente qual o normativo que é utilizado. Ainda que tenha terminado este estudo com um sentimento de satisfação pelo dever cumprido, filo na consciência que há sempre mais por explorar e mais por saber, em especial nesta área que tanto sofre de lacunas.
Relembro que, todavia, na minha tese abordo diversas outras hipóteses que não tive oportunidade aqui de as expor. Neste sentido, eu sugiro que para futuras investigações nesta área se recolha uma amostra não só de países da União Europeia, mas sim de todo o mundo, para que eventualmente exista uma maior percepção do mercado real. Uma outra investigação que tanto poderia interessar poderia passar por uma amostra dos países onde a utilização das IFRS nas demonstrações financeiras separadas é permitida, de forma a perceber que outros fatores podem influenciar a escolha da norma contabilística. Obrigada pela vossa atenção e estarei disponível para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, Rita. Excelente exposição, bem limpa, bem enxuta, bem direta, e ao mesmo tempo deu para a gente visualizar todo o seu trabalho, todo o desenho da pesquisa. Eu achei muito interessante, muito legal mesmo o trabalho de vocês, muito mesmo. Achei bem diferente a abordagem, a temática de vocês, e por isso mesmo eu acho que merece um título mais chamativo, que diga mais sobre o que a pesquisa de fato traz. Pois, do jeito que está, não dá para determinados leitores compreenderem que eu, de cara, ao ler o título, que o trabalho de vocês inclui informação sobre entidades com títulos admitidos na Bolsa da União Europeia, e que tem a história da IFRS, que umas exigem, outras não. Enfim, sendo de modo mais direta, não dá para saber que se refere a países da União Europeia e nem que vocês estão fazendo um contraponto com os padrões das IFRS. Eu até arrisquei uma sugestão de título, sem, contudo, obviamente, mudar a configuração que vocês já estabeleceram. A minha sugestão seria padrão IFRS versus demonstrações financeiras separadas, análise em países da União Europeia, porque o trabalho de vocês é muito legal e eu acho que, de repente, trazer alguns elementos para o título do que vocês trazem dentro do trabalho, além das informações que vocês já nos trouxeram no título, eu acho que deixaria ainda mais atrativo, ainda mais interessante. Eu acho que já pegaria ali pelo título. É óbvio que toda a qualidade que tem um trabalho no desenvolvimento já vale por si só, mas eu penso que é uma sugestão apenas, que seria interessante vocês, de repente, traçarem dessa maneira. Então, repetindo, padrão IFRS versus demonstrações financeiras separadas, análises em países da União Europeia. Outra sugestão seria vocês não utilizarem, mas isso aí é mais relacionado ao nosso país, enfim. Outra sugestão seria vocês não utilizarem a sigla, as letras DF para representar demonstrações financeiras. Eu não sei se, de repente, vocês costumam fazer isso, mas aqui, por exemplo, quando a gente fala em DF, a gente lembra da nossa capital, que é Distrito Federal, certo? Então, assim, a sugestão seria utilizar o termo por extenso mesmo, ora como demonstrações financeiras, ora como demonstrações apenas. Quando a gente bate o olho assim, DF, a gente já pensa logo na nossa capital. Mas, enfim, é só uma pequena observação. Outra coisa, eu percebi que vocês grafaram de modo diferente o objetivo geral. No resumo, vocês trouxeram o objetivo geral da seguinte maneira: perceber se as demonstrações financeiras separadas são relevantes e se essa relevância é condicionada pela proibição ou obrigação do uso das IFRS na sua preparação. Na introdução, isso aí foi no resumo, na introdução vocês trouxeram o seguinte objetivo: perceber se a adoção das IFRS tem maior valor relevante que os normativos contabilísticos nacionais na preparação dessas demonstrações financeiras separadas, já que há diferentes abordagens no seio da União Europeia. E vocês trazem ainda uma terceira vez o objetivo geral, dessa vez no referencial, exatamente antes de apresentar a hipótese, no item 2.3. Lá vocês modificam mais um pouco, vocês trazem, ou seja, são 3 versões do objetivo geral. Embora com sutis modificações, óbvio que, em tese, eles dizem informações similares, mas ainda assim são modificações. A sugestão seria que vocês, mesmo sendo apenas divergentes textualmente, seria que vocês uniformizassem a forma de apresentação do objetivo geral, para ele ser grafado exatamente da mesma maneira, aonde quer que ele figure dentro do trabalho, seja em qual parte, ou no resumo, ou na introdução, ou em qualquer outra parte que vocês resgatem ele. Seria interessante para uniformizar a maneira que vocês traçaram o objetivo, ele ser sempre da mesma forma.
certo? A minha sugestão seria deixá-lo da seguinte maneira: verificar a relevância das demonstrações financeiras preparadas sob o padrão das IFRS e as demonstrações separadas produzidas por países da União Europeia. Essa seria a minha sugestão. Se de repente, por conta de eu estar falando e acabar falando rápido, se vocês depois tiverem interesse, eu posso repassar para vocês por e-mail as minhas sugestões, para que vocês possam analisar, avaliar se seria interessante vocês considerarem ou não. São apenas reflexões, né? Então, eu não vou me ater a falar tão pausadamente, para que a gente possa evoluir na discussão. Mas, enfim, a sugestão para o objetivo geral, reunindo as versões que vocês trouxeram e dentro do que vocês se propuseram a apresentar no trabalho, eu penso que essa minha sugestão ficaria interessante, certo? De verificar a relevância das demonstrações financeiras preparadas sob o padrão das IFRS e as demonstrações separadas produzidas por países da União Europeia. Vocês trazem entre as justificativas apresentadas a informação que a contribuição do estudo de vocês para a literatura engloba várias vertentes. Beleza, realmente concordo plenamente. Aí vocês trazem assim, numa dessas vertentes seria o fato de vocês investigarem a importância das demonstrações financeiras separadas na percepção de uniformização dos stakeholders. Ok. Mas nessa parte, exatamente quando vocês terminam essa parte, eu sugeriria vocês incluírem autores para validar essa afirmação. Porque vocês têm sim autores para embasar, inclusive dentro do trabalho que vocês trouxeram. Então, seria interessante vocês, ao finalizar essa parte, essa fala, vocês incluírem autores. Ao longo do texto, vocês remontam e validam essa discussão maravilhosamente. Então, a minha sugestão seria vocês colocarem aqui, ao término dessa parte de stakeholders, vocês colocarem alguns autores para que vocês possam mostrar que estão embasados na literatura para dizer isso, e não apenas na percepção pessoal de vocês. Acho que seria interessante resgatar os autores nessa parte. Daí vocês continuam dizendo, ainda na justificativa, que na outra vertente a motivação é a importância ao fato de investigarem a importância das normas contabilísticas usadas na sua preparação. Nessa parte, novamente, vocês poderiam incluir autores para validar essa outra parte da afirmação de vocês na justificativa, para justificar com propriedade, mostrando que vocês estão amparadas na literatura, certo? Aí, mais adiante, vocês continuam. Esse estudo é importante na medida em que existe pouca literatura sobre a utilização das IFRS nas demonstrações financeiras separadas, e assim vai, até o final, aí vocês finalizam com tal, vem preencher essa lacuna. Ou eu retiraria essa parte, porque é arriscado por esse caminho só, sem nenhum tipo de validação, vocês dizerem que realmente existe pouca literatura. Essa história de pouca é um limiar muito tênue, pouco para mim é de um tipo, para outra pessoa pouco tem outra mensuração. Então, listar pouca literatura, caberia uma análise, um mergulho muito aprofundado para dizer isso com propriedade. Mas tem um detalhe interessante. Tem um parágrafo que vocês trouxeram no referencial teórico, no item 2.3 especificamente, que eu acho que dava para vocês retirarem de lá e, de repente, trazerem para fortalecer a justificativa de vocês nessa linha que vocês quiseram dar, nessa observação que eu fiz agora por último. Trata-se do parágrafo logo no início da página 7, por isso que eu pedi para vocês deixarem o PDF em aberto, para vocês irem acompanhando, onde vocês escrevem assim: apesar do grande número de estudos em que se identifica a relevância da informação incluída nas demonstrações financeiras, as diferentes abordagens incluem, na sua maioria, a análise, aí vocês colocam como se vocês continuam. Na sequência, eu colocaria assim: contudo, vocês trazem as pesquisas feitas sobre o valor relevante nas demonstrações financeiras separadas, aí vocês colocam, são bastante. Particularmente, eu retiraria só esse termo bastante, porque eu acho que dá ideia de juízo de valor, certo? Eu continuaria só assim. As pesquisas feitas sobre o valor relevante nas demonstrações financeiras separadas são limitadas, tanto em termos absolutos como em comparação com dados consolidados. Beleza. Só que depois dessa parte, caberia um autor para validar isso que vocês estão dizendo. Aí, ótimo, fica redondo, vocês conseguem captar isso e levar lá para a justificativa de vocês, para essa parte que vocês quiseram dar essa linha lá no final da justificativa. Aí vocês continuam.
Isso deve-se essencialmente ao fato de as empresas norte-americanas não divulgarem as contas separadas da empresa-mãe. Beleza, fecha aí. Aí vocês continuam. Estudos anteriores revelam que essa parte aí, eu acho que não caberia. Eu, particularmente, retiraria essa parte que o Kalau et al. 2007 falou. Estudos anteriores revelam, eu retiraria porque eu acho que não casou muito com essa continuidade da ideia que vocês se propuseram nessa parte do parágrafo. Então, recapitulando, eu pensaria essa parte, pegaria isso e colocaria lá na justificativa com um detalhe de inserir um autor nessa parte final que vocês falam que as demonstrações, tal, elas têm as suas limitações. Aí eu vou colocar um autor no final, antes das pesquisas feitas separadas serem limitadas. Eu incluiria um autor ali, aí, perfeito. Aí eu acho que fica realmente bem fundamentado. Enfim, são sugestões, né? São apenas reflexões para que vocês possam verificar. A ideia aqui é contribuir, obviamente. Então, a linha de raciocínio de vocês, ela é muito bem desenvolvida. É uma leitura muito fluida, é uma leitura prazerosa, de verdade. Então, parabéns pela linha de raciocínio, pelo desenvolvimento da linha de vocês. A maneira como vocês escreveram foi muito boa. Contudo, eu acho que vocês poderiam atualizar um pouquinho mais a literatura que vocês utilizaram, trazendo para junto da discussão autores mais atuais, incluindo junto, né, na verdade. De repente, porque autores atuais já podem ter falado coisas similares ao que vocês já colocaram, incluindo esses autores nas falas que vocês já puseram, demonstrando assim que a temática de vocês é contemporânea, continua em pleno vigor nas discussões, nós estamos agora em 2021, vocês darem uma atualizada em alguns aspectos dos autores que vocês citaram. Eu gostei que vocês deixaram claro a diferença entre comparabilidade e uniformidade, bem pertinente para a discussão que vocês levantaram. Vocês explicam logo que ambos os termos são díspares em termos de interpretação do que representa, porque tem muito essa dúvida, algumas pessoas acabam realmente considerando como sinônimos e tem as suas divergências. Então, eu gostei que vocês frisaram isso, certo? Talvez seria válido vocês repensarem, é uma sugestão, o título da seção 2.1 do referencial teórico. Vocês trouxeram apenas, vocês nominaram ela apenas por enquadramento. Não sei, talvez vocês colocarem sinopse histórica, não, melhor. Reflexões sobre o contexto contábil na União Europeia. Eu acho que daria-se tudo que vocês falam lá e chamaria bastante atenção ao invés de simplesmente enquadramento, certo? Eu colocaria reflexões sobre o contexto contábil na União Europeia. Penso que ficaria mais interessante, explicativo e representativo, porque está muito bem escrito e eu acho que dá para dar uma valorizada, incrementada dentro do que vocês vão apresentar para a gente nessa sessão. Agora, indo lá para o item 2.3, eu estou falando muito rápido ou tá dando para captar? Porque geralmente em sala de aula, quando eu me empolgo, eu já vou falando rápido, tá tranquilo? Posso seguir nessa linha? Ótimo, então. Então, agora indo lá para o item 2.3, onde vocês apresentam as hipóteses, vocês já trazem a hipótese H1A dessa maneira e H1B. Quando nós trazemos essa divisão, isso matematicamente, significa que são hipóteses adjacentes, ou seja, tem uma hipótese principal, da qual advém essas subhipóteses. Então, eu sugeriria ou vocês incluírem uma hipótese principal, ou simplesmente chamarem essas hipóteses de H1 e H2, ao invés das divisões 1B e 1A e 2B, 1A e 1B. Aí você assim, Francivânia, e se nós fôssemos criar uma hipótese principal, qual que poderia ser, qual seria a sua sugestão? Vamos lá. A minha sugestão seria hipótese H1. As demonstrações financeiras separadas têm valor relevante para o investidor. Daí vocês colocariam as subhipóteses H1A e H1B exatamente como vocês criaram elas. Então, a gente tem uma hipótese principal, que é demonstrações financeiras separadas têm valor relevante para o investidor. Ponto. Beleza. Aí, H1A, capital próprio divulgado nas demonstrações financeiras separadas tem valor relevante para o investidor. Vocês fazem o esmiuçamento, detalham as outras duas. Então, aí, tudo bem. Aí, caberia vocês terem um A e um B do jeito que vocês colocaram. Daí, vocês trazem na sequência
um parágrafo preparatório para as outras duas hipóteses de vocês. De antemão, eu sugeriria que vocês sedimentassem melhor essa ideia que vocês prepararam para essas duas últimas hipóteses. Eu penso que dava para fundamentar um pouco melhor, inclusive com autores validando o que vocês trazem nessa parte, porque vocês fazem todo esse levantamento muito bem feito de sustentação para um A e um B, e eu acho que caberia um pouco mais de um olhar novo sobre esse aspecto de fundamentação dessas duas outras hipóteses. Então, vocês depois apresentam a H2A e a H2B, e aqui segue a mesma colocação que eu fiz nas duas hipóteses iniciais, certo? Ou criar uma hipótese principal, ou então vocês transformarem em H3, H4, enfim. A minha sugestão seria vocês repensarem nesse sentido. Aí vocês pensariam como deixaria, no caso, a H2, para deixar ela geral como principal e as outras como subhipóteses. Ou vocês transformarem ela em hipóteses isoladas, como H3 ou H4. Na verdade, são reflexões, para que vocês possam, de repente, ver essa parte. Ainda no tocante à parte textual do trabalho, eu percebi que vocês têm, assim, tiveram um grande apego pela autora Paleia 2013. Vocês citam a Vera Paleia seguida e sequencialmente. Seria interessante vocês observarem isso, de repente intercalar mais com outros autores, ou mesmo incluir outros junto com ela. Eu sei que às vezes a gente ama de paixão o trabalho, porque ele fala assim, muito do que a gente quer, do que a gente está representando ali, e quer trazer ele para a vida. Mas a gente tem que dosar esse amor em doses mais sutis, certo? Eu gostei muito da amostra de vocês, assim, muito show de bola. Foram 1.172 observações, 293 unidades, 17 países da União Europeia, muito legal mesmo. Vocês trazem na introdução, no final da página 2, o seguinte parágrafo: com uma amostra de 1.172 observações, 293 unidades, 17 países da União Europeia. Eu fiquei em dúvida, isso daí diz respeito ao trabalho de vocês, esse parágrafo completo, que você já traz, inclusive, alguns resultados? Eu queria que você me esclarecesse isso. Eu não percebi a pergunta, se esses 1.172 observações... O último parágrafo da página 2 da introdução, vocês trazem um parágrafo bem extenso, dizendo algumas informações, inclusive alguns resultados. Isso diz respeito ao trabalho em específico de vocês, porque ao final vocês trazem Paleia 2013, e aí eu fiquei... em dúvida se era o trabalho, ou se vocês estão trazendo um resultado, desculpa. Não. As 1.172 e 293, isso é do nosso trabalho. Só que a única coisa que está, depois justifica é a última frase mesmo, do importa, contudo, salientar que a escolha é só essa última parte é que nós suportamos pela Paleia. Ah, tá. Então, já que são os dados de vocês, eu imaginei que fosse, eu só fiquei em dúvida porque vocês também trouxeram depois a autora ao final. Então, eu sugeriria uma sugestão, que vocês retirassem esse parágrafo da introdução, porque vocês tiram toda a expectativa, vocês já trazem praticamente um resumo dos resultados, poxa, já sei o que o trabalho fez, quais são os resultados, as conclusões. Então, tira um pouco, assim, a questão da ansiedade de olhar todo o trabalho. Claro que o trabalho de vocês vale super a pena e que a pessoa vai olhar independente de qualquer coisa. Mas, de repente, vocês suprimirem esse parágrafo com essas informações resolutivas que vocês trazem lá na introdução e deixarem lá para as considerações finais, retirarem daí. Eu acho que seria interessante dar uma pinçada e retirar dessa parte. Certo? Então, sugestão. Eu gostei do passo a passo esclarecido na metodologia, ficou tudo muito claro, explicado, como foi feito, cada aspecto dentro da pesquisa. Gostei do modelo que vocês utilizaram, foi bem explicitado. Gostei das tabelas da análise, particularmente eu me sinto muito à vontade com a análise que, na verdade, essa é uma percepção pessoal, óbvio, cada um tem uma maneira e gosta de produzir de uma maneira X. Mas eu, particularmente, prefiro as análises feitas após a tabela aparecer. É uma opinião pessoal, eu acho que fica mais explicativa. A pessoa vê a tabela e abaixo a análise. Vocês fizeram tipo
trouxeram uma determinada explicação antes de apresentar a tabela. Eu colocaria depois, mas isso é uma coisa muito pessoal, obviamente. Eu senti falta nas tabelas da análise da comparação dos resultados encontrados com outras pesquisas, principalmente na tabela 7, que traz o modelo de vocês aplicado, com os resultados das regressões. Eu penso que vocês poderiam ter feito uma análise, no geral, mais robusta. Sim, houve pouca discussão. Se vocês se aprofundarem mais, o contributo para a literatura vai ser ainda mais evidente, porque já tem, mas ainda vai ser ainda melhor. Porque ali é naquela sessão de análise dos resultados que nós trazemos a contribuição para a literatura sobre o assunto. Então, seria interessante vocês refletirem sobre a análise ser feita posterior à tabela e a inclusão da comparação com outras pesquisas. Na parte da seção das considerações finais, vocês trazem um parágrafo único bem extenso. Seria interessante vocês quebrarem em parágrafos menores, dará mais fluidez e estilisticamente ficará mais agradável usar os verbos no passado. E eu senti falta, nas considerações finais, de vocês resgatarem as hipóteses da pesquisa. Pois uma vez que a gente apresenta hipóteses, nós temos que resgatá-las nas considerações finais, para que nós esclareçamos se elas foram aceitas ou rejeitadas, né? Matematicamente, esses são os termos corretos. Ou a hipótese é aceita, ou ela é rejeitada. Inclusive, seria interessante vocês fazerem o chamamento, por exemplo, apresentar o resultado e depois dizer, com base nisso, a hipótese H1A e H1B foram aceitas ou rejeitadas, enfim. São sugestões, são reflexões, o intuito, obviamente, é contribuir. Eu a parabenizo, assim, de verdade, pelo trabalho de vocês, muito bom, muito bem escrito, certo? Assim, muito bem estruturado, parabéns de verdade. E agora, só para fechar, a gente já está um pouco estourado aqui no tempo, pelas leituras feitas, pelos levantamentos realizados, pelas experiências de vocês. É uma pergunta pessoal. Por que vocês acham que ainda diferentes países da União Europeia continuam a exigir a preparação e divulgação das demonstrações financeiras separadas, porque outros não aceitam? Qual seria o ponto mais crucial, na sua opinião, para que isso ocorra e continue ocorrendo? Conseguem me ouvir? Conseguem. É assim, isso é um bocado pessoal de país para país, mas eu penso que foi um bocado como eu disse na revisão de literatura, pelo aquilo que nós conseguimos ler, que há países que têm os seus próprios normativos, não é? E que se aproximam muito das IFRS. E então, se eles veem que não há, e há alguns estudos, não há muitos, mas há alguns, se eles veem que não lhes traz benefícios estar a mudar tudo aquilo que até agora já foi feito, eles não utilizam e não utilizam os IFRS. Agora, se é melhor, se calhar, utilizar IFRS em todas as demonstrações, sim, se calhar é numa lógica de comparabilidade para o mundo inteiro, mas não existe acho que não existe uma resposta correta para o porquê que há umas que são permitidas, outras são exigidas, e outras são proibidas. Acho que não há uma... nós não conseguimos... Eu acho que eu e a professora procurámos sobre isso, mas não há uma resposta não conseguimos encontrar a resposta para isso. Perfeito. Muito obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Eu agradeço pela oportunidade. Pois não? Obrigada a nós. Isabel, não estamos te ouvindo. Acho que travou. Estão a ouvir? Sim, agora sim. Peço desculpa. Queria também agradecer, a minha net está muito instável e por isso é que eu também não intervi. Quero dar os parabéns à Rita e agradecer os seus comentários, que foram bastante úteis para nós. E pronto, quero só salientar o trabalho que a Rita fez, porque realmente isto é o resultado da sua tese de mestrado, que tem também outras hipóteses e que ainda já está defendida, concluída, e ela está a tentar publicar.
portanto, todos estes comentários são bem-vindos, quer os seus, quer os da audiência, se houver. Perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. A gente já se estendeu, eu acabei... Mas se alguém tiver ainda alguma pergunta, a gente pode abrir para uma pergunta. Não? Então, fico feliz em saber que eu fui fator de soma, que eu pude contribuir. E agora, o Renan, por favor, eu pediria para que você já disponibilizasse na tela os slides, para que nós possamos iniciar já a sua apresentação, por gentileza. Ok. Coloque no modo apresentação, para que a gente possa ver se passa o slide direitinho. Tá conseguindo ver? Estamos vendo, passou, perfeito, passou, então vamos lá. Então, agora eu trabalho sobre análise textual e retorno das ações, principais evidências de direções futuras para a pesquisa. É um trabalho do Renan, da Joyce e da Simone, ambos da Universidade Estadual de Maringá. Maringá é maravilhosa, que cidade maravilhosa, minha Nossa Senhora. Então, Renan, fique à vontade, você agora tem 15 minutos para fazer a sua exposição. Ok, então, primeiramente, bom dia a todos. Obrigado pela presença de cada um que veio aqui prestigiar, assistir a minha apresentação. Como a Francivânia já apresentou, o título da minha pesquisa é Análise Textual e Retorno das Ações, Principais Evidências e Direções Futuras para a Pesquisa. Então, primeiro contextualizando um pouco essa temática, a análise textual ela busca capturar o sentimento e as informações relevantes embutidas em conteúdos textuais que estão relacionados ao mercado financeiro. Esse tipo de análise, ele permite que a gente possa extrair o sentimento dessas informações que são divulgadas, inclusive as informações divulgadas, elas podem ser feitas pelas próprias companhias, né? E também pode ser feitas através de sites de notícias ou até mesmo o sentimento dos investidores via redes sociais. Então, tudo isso são informações textuais, né? Informações qualitativas, que, com a ajuda da análise textual, elas são transformadas, então, em dados quantitativos e tratados com o objetivo de fazer a associação dessa quantificação com algum outro objeto. Nesse caso, da nossa pesquisa, o objetivo é fazer essa associação com as variações nos preços das ações. Então, com isso, o objetivo do estudo foi analisar a evolução das pesquisas com a abordagem da análise textual como ferramenta de predição dos retornos das ações no mercado de capitais. Então, se tratando dessa forma de uma pesquisa bibliográfica, né, de uma revisão sistemática. No referencial teórico, eu comecei falando da hipótese de mercado eficiente, de Eugênio Fama, que já é bem conhecida, que o autor ele diz que os preços das ações eles refletem toda e qualquer informação relevante, né, acerca das empresas, elas já estão ali incluídas nos preços das ações. Essa hipótese ela ainda é muito utilizada até nos dias de hoje, no entanto, existem algumas contestações, digamos assim, quanto a evidência dessa hipótese no mundo real. Então, a gente tem aqui como destaque o comportamento irracional do investidor, que é defendido por Kahneman e Tversky, que são precursores das finanças comportamentais, inclusive, e os autores, eles defendem que no processo de tomada de decisão de investimento, o investidor ele está propenso a alguns tipos de vieses comportamentais e também algumas emoções, que fazem com que nem sempre a sua decisão seja a mais racional possível. E isso, obviamente, acaba refletindo também no mercado, né, fazendo algumas distorções de valor. Nesse mesmo sentido, a gente tem também a hipótese de mercados adaptativos de Lowe, 2004, em que o autor ele tenta unir um pouco as ideias principais da hipótese de mercado eficiente, mas assumindo que em alguns momentos o investidor pode ser irracional. Nessa hipótese, então, assume-se que é possível que o investidor ele traça algumas estratégias de investimento que possa ter retornos superiores ao mercado, diferente do que a hipótese de mercado eficiente acredita. Então, com isso, o mercado acaba sendo um pouco mais cíclico, né? Então, tem ciclos de alta, alguns ciclos, né, de bull market, que a gente chama, outros ciclos de bear market, algumas bolhas especulativas. Então, tudo isso são ciclos que são causados aí, se a gente considerar, então, a hipótese de mercado
de mercados adaptativos de lucro. Então, nesse sentido, sendo que existe a possibilidade de se ter estratégias de investimento e de se aproveitar essas informações que são disponibilizadas pelo mercado, os investidores eles se interessam em agilizar o processo de análise das informações, de modo que eles saiam na frente na sua tomada de decisão. E dessa forma eles possam, então, obter retornos superiores ao mercado, né? Adquirindo, então, uma vantagem competitiva. Nesse caso, as divulgações do conteúdo textual analisados, como eu comentei já anteriormente, elas vão desde divulgações obrigatórias, que são realizadas pelas empresas. Então, começando quando uma empresa ela vai abrir capital, né, ela vai fazer o seu IPO, ela precisa divulgar o prospecto de IPO, que é um documento obrigatório, passando também pelas divulgações voluntárias, como, por exemplo, as conference calls, né, as teleconferências de resultado, até informações que não são divulgadas pelas companhias, mas sim por mídias tradicionais de notícias e também pelos investidores por meio das mídias sociais. Passando agora para a metodologia, essa pesquisa ela se trata de uma revisão sistemática da literatura, que possui uma abordagem qualitativa. Então, a gente procurou fazer um compilado, né, do que já tem publicado sobre essa temática e quais são as contribuições que essas pesquisas conseguiram atingir, né, e também até que ponto que essas pesquisas chegaram, né, o que ainda pode ser pesquisado nesse tema. E também se trata de uma pesquisa documental, obviamente, porque a fonte de dados, né, o que a gente vai analisar, que a gente analisou foi artigos que já estão publicados. Então, para fazer essa revisão sistemática, a gente adotou alguns passos para sistematizar, obviamente, o processo de pesquisa. O primeiro deles foi a definição dos termos de busca. Então, a gente realizou uma busca preliminar no Google Acadêmico para identificar os termos que são normalmente utilizados nas pesquisas desse assunto. Na sequência, depois de determinados termos, que foi Textual Analysis e Stock Return, foi pesquisado, então, nas bases de dados Scopus e Web of Science para realmente coletar os artigos que seriam analisados. Depois, foi feita a exclusão de alguns artigos que estavam repetidos em ambas as bases de dados e também os artigos que não estavam exatamente dentro do assunto, né, que não fizeram a associação entre a análise textual e o retorno das ações. Dessa forma, restou 60 artigos na amostra que foram utilizados nas análises e são expostos também nos resultados. Por fim, foi feita a tabulação dos dados, né, a leitura completa dos artigos e a tabulação de alguns dados que foram compilados para serem expostos, que eu vou mostrar, inclusive, a seguir. Começando com os resultados, a primeira coisa que eu coloquei aqui foi uma figura, que também tem um artigo, que foi elaborada com o auxílio do software VozViewer, que demonstra as palavras-chave que estão presentes nos artigos que foram analisados e também os anos de publicação dos artigos que contêm cada uma dessas palavras-chave. Então, a gente pode ver textual análises praticamente no centro da figura, possuindo ligação com todas as outras palavras-chave, e também a gente consegue ver observar alguns itens que representam os objetos dessa análise textual. Então, por exemplo, a gente vê ali os IPOs, que são, como eu já comentei, tem os prospectos de IPO e alguns outros documentos que envolvem esses IPOs, eles podem ser analisados. Tem as notícias financeiras, as mídias sociais e também as conference calls, que são as teleconferências de resultado. Um outro detalhe interessante dessa imagem é que a gente vê que as pesquisas mais recentes, ali por volta de 2018, elas envolvem principalmente as mídias sociais, né, porque elas passaram a ter mais relevância recentemente. E também que começa em 2015, né, essas pesquisas. Mesmo que na minha coleta de dados eu não tive nenhum recorte temporal. Então, realmente, essas pesquisas que envolvem a análise textual, elas são recentes, né? A partir ali de 2015 é que começa a ter um volume maior de pesquisas desse tema. Os resultados ainda, foi feita a identificação e classificação dessas fontes de informação para a realização da análise textual. Então, eu coletei manualmente em cada artigo o que eles analisaram, qual foi o texto, né, que eles analisaram, e o mais frequente foi as notícias financeiras,
sendo objeto de análise de 25 dos artigos. 14 mídias sociais, 10 teleconferências de resultado, 10 também relatórios anuais ou trimestrais e 7 outros documentos. Então, vale ressaltar também que a soma desses artigos, eles não chegam exatamente em 60, porque alguns deles analisaram notícias financeiras juntamente com mídias sociais, por exemplo. Então, acaba aumentando o número de ambos os objetos. Para capturar o sentimento textual dos documentos, obviamente existe vários meios, né, porque o sentimento é algo um pouco subjetivo e nenhum desses meios ele é exatamente perfeito, né? Todos possuem suas limitações. No entanto, a maioria dos artigos optaram pela utilização de um dicionário, uma lista de palavras, uma lista que ela classifica cada uma dessas palavras de acordo com o seu tom, sendo o dicionário de LM 2011 o mais utilizado, que foi encontrado em 50% dos artigos da amostra. Então, essa classificação de cada palavra pode ser, por exemplo, uma palavra pode ser positiva, pode ser negativa, pode ser incerta. Essa classificação ela depende um pouco também do dicionário que é utilizado. O restante dos artigos, ou seja, os que não são essa metade que utilizaram o dicionário de LM, optaram pela utilização de um dicionário próprio, adaptando de acordo com os objetivos propostos, e também alguns deles utilizaram outros meios, como, por exemplo, machine learning, né? Aprendizagem de máquina, e também as redes neurais. Agora, se tratando da proxy utilizada para capturar as reações de mercado, a mais utilizada foi o retorno bruto da ação, que é exatamente o quanto a ação variou em determinado período de tempo, né? Uma medida mais simples. Passando para as considerações finais, as principais contribuições dessa pesquisa, no âmbito acadêmico, é para a disseminação da técnica de revisão sistemática, que na nossa área ainda não é tão presente, então é um artigo que não é tão comum, e também contribui ao demonstrar o estado da arte na temática, né, demonstrando as principais evidências, algumas sugestões para pesquisas futuras. Tudo isso pode contribuir para outros pesquisadores. No âmbito prático, a pesquisa contribui ao demonstrar quais informações qualitativas causam reações no mercado e também como que o sentimento textual ele pode afetar os investimentos em ações. Como limitações, eu listei aqui duas principais. A primeira delas é o uso de artigos publicados apenas na língua inglesa e também a indexação nas bases de dados Scopus e Web of Science. Então, certamente existe alguma pesquisa relevante que não está em inglês ou não está indexada na Scopus e nem na Web of Science, então essa pesquisa acabou ficando de lado e não foi analisada nessa revisão. Então, isso pode ser uma limitação que pode ser preenchida em alguma pesquisa futura. Então, assim, eu encerro a minha apresentação e abro para os comentários, sugestões, críticas, perguntas do público geral. Perfeito, muito obrigada, Renan. Acho que você pode deixar de disponibilizar a tela, para a gente pode já voltar a ficar todos na sala mesmo. Então, vamos lá. Renan, parabéns pela pesquisa de vocês. Quando eu fui ler o trabalho de vocês, assim, de cara já me chamou a atenção. Assim como o trabalho da Rita me chamou a atenção de cara por trabalhar país na zona do euro, o trabalho de vocês me chamou a atenção pelo assunto. Olha só o objetivo de vocês, analisar a evolução das pesquisas com abordagem de análise textual como ferramenta de predição do retorno das ações do mercado de capitais. E você já começa impactando o leitor com a informação, que a análise textual é para capturar o sentimento e as informações dos conteúdos textuais que estão relacionados ao mercado financeiro. Então, a gente já fica instigado, assim, aí além de descortinar os horizontes do trabalho de vocês, já na porta de entrada, a gente já fica, assim, animado. Então, vocês trazem na introdução que a análise textual permite extrair esse sentimento nas divulgações, para que eles podem
Travou? Não foi só para mim, né? Eu acho que caiu, viu? A internet dela. Eu pensei que era a minha, mas não, afinal foi mesmo da nossa colega. Vamos esperar um pouquinho para ver se ela volta. Eu peço desculpas, né? A minha internet deu um pequeno problema aqui, mas eu já retornei. Vocês me ouvem bem agora? Sim, agora sim. Ótimo, peço desculpas, mas com tecnologia acontecem essas coisas. Eu acho que vocês me ouviram bem até a parte que as notícias influenciam o investidor, não foi isso? Um pouco antes, eu acho. Você estava falando da minha introdução ali, do tema e tudo mais. Então caiu um pouco depois. Caiu aí, eu fiquei falando sem vocês me ouvirem uma parte. Então, eu estava vendo, achei que vocês estavam me ouvindo mesmo um pouco travado. Mas, enfim. Em relação ao que vocês trazem da ideia do trabalho, que o conteúdo textual influencia o investidor, é claro, as notícias saindo um pouco dessa linha, mas não totalmente, quando há uma instabilidade em um país, ou respingos e crises locais que ocorreram em países impactarem outros, investidores fazem o quê? Os investidores, eles vão em debandada, retiram seus investimentos, vão piscar de olhos. Às vezes, baixa notícia na mídia, esses investimentos voláteis, né, que tem, eles são importantes e tudo mais, no entanto, como o nome diz, eles são voláteis. Por isso, que os países prezam tanto pelos investimentos diretos estrangeiros, porque já são investimentos mais a longo prazo, que se enquadram na categoria de atividades produtivas, criações, fusões, mas, enfim, toda essa questão que você traz de levantamento no trabalho é realmente muito importante. Então, vocês trouxeram na introdução que, além das divulgações financeiras realizadas pelas companhias, as análises textuais elas são muito utilizadas para capturar os sentimentos de notícias e mídias, e você comentou assim, a gente não vê tanto isso explorado na nossa área, é um pouco menos explorado, e eu concordo, mas é o que realmente a gente está vendo por aí, e eu achei muito válido essa discussão que vocês trouxeram. Nós vemos diversas campanhas, por exemplo, já que vocês falaram das mídias, a gente vê a todo instante, falando no combate às fake news, não é à toa, isso influencia a postura das pessoas, em se tratando dos mercados, como vocês trouxeram, alguns estudos verificaram que altos níveis de palavras pessimistas na coluna de Wall Street Journal, ele já proporcionam retornos mais baixos no mercado no dia seguinte. Então, isso foi muito bem fundamentado no trabalho de vocês. Vocês teceram uma teia de ideias muito bem feita, justificaram muito, muito bem. Eu só sugeriria vocês resgatarem na introdução o objetivo geral, tal qual vocês apresentam no resumo, porque vocês trazem ele muito rapidamente, quase no final da introdução, e escrito de um modo um pouco diferente, como está no resumo. Seria a mesma observação que eu fiz no trabalho anterior, mas só para vocês trazerem ele tal qual como ele está transcrito lá no resumo, que eu acho que lá está transcrito brilhantemente, e é para a gente ter essa uniformidade. Eu percebi que o item 2 do referencial de vocês deixam itens órfãos, ou seja, isso acontece no item 2 e no item 4, sem texto posterior. Não é de bom tom deixar assim, ou você retira o item e coloca já direto a discussão do referencial, mas aí, se você optar por deixar, seria interessante ter pelo menos um parágrafo de 3 linhas apresentando a estrutura da sessão, se estilisticamente acaba sendo mais agradável. Então, vocês utilizarem no item 2.1 a hipótese do mercado eficiente. Maravilha. Essa é a hipótese que, nesse tipo de abordagem que vocês fizeram, que a gente espera que seja trazida na discussão. Vocês trouxeram ela, eu estava olhando, lendo, aí eu pensei assim, será que eles trouxeram? Eu já fui logo lá, trouxeram. Aí, então, eu já fiquei feliz que vocês trouxeram a hipótese do mercado eficiente, e vocês fizeram uma abordagem bem limpa, objetiva, e ao mesmo tempo explicativa, muito bem escrita. Gostei da quantidade de pesquisas que vocês analisaram, com 60 artigos publicados. Eu vi toda a justificativa, que você fala que alguns trazem duas características que vocês analisaram, acaba sendo um pouco menos, mas enfim, foram artigos publicados na Scopus, no Web of Science, ou seja, só trabalhos top, porque nessa base ela trabalha com pesquisas de alto impacto. Então, embora a gente tenha limitação de trabalhar com elas, eu acho que vocês optaram por bases realmente que têm um peso. Então, isso também eu queria pontuar para vocês, que eu achei interessante a escolha, já que vocês não olharam todos, mas olharam, eu acho que, na minha opinião, as que realmente têm trabalho de alto impacto.
embora a gente tenha outros trabalhos que possam realmente ter grande impacto, sejam bem feitos, bem construídos em outras bases, mas acho que essas foram bem boas escolhas. Então, para chegar aos 60, vocês garimparam. No início foram 75 resultados na Web of Science, depois 48 nos Scopus, enfim. Foi um trabalho de formiguinha, que deu um trabalhinho, eu sei que isso dá trabalho, até porque vocês não fizeram corte temporal de início da janela. Então, eu sei que isso dá trabalho, então eu valorizo o empenho de vocês, eu queria deixar isso aqui claro. Quando eu fiz a minha tese, eu tive que fazer algo parecido com a minha teoria de base, que é a teoria das escolhas públicas. E eu não podia fazer um corte temporal de início de janela também. Eu precisava ver a evolução das vertentes da teoria desde seus primórdios. Então, eu divaguei lá na época dos filósofos, Aristóteles, Platão, passei por David Hume, em 1742, Adam Smith, Borda, até chegar no meu, digamos assim, no pai da teoria, que foi em 1948, e eu tinha que trazer a discussão e a evolução até 2014, que foi o ano da minha defesa. Enfim, resumindo, eu sei o empenho que vocês tiveram que ter. Então, foi muito legal. Eu gostei das categorias que vocês acabaram identificando e dividindo o trabalho, que foram 5, né? As notícias financeiras, as mídias, teleconferências, relatórios e outros documentos. Então, muito bem explicado, muito bem estruturado e fundamentada a metodologia de vocês. Parabéns. Gostei muito do parágrafo conclusivo que vocês trouxeram após cada uma dessas divisões, dessas 5 divisões. Então, vocês trazem as discussões, fazem um levantamento e, no final, vocês se preocuparam em fazer um fechamento, resumindo os principais elementos que vocês constataram. Show de bola, eu gostei muito disso. Por que eu estou frisando? Porque a gente percebe que em muitos estudos os autores não fazem isso. A gente tem a sensação de que faltou algo, um fechamento, uma parte conclusiva. E vocês fizeram isso muito bem, então gostei. Me chamou a atenção a informação que vocês trouxeram, que os resultados nas demonstrações, que a fração de palavras negativas em artigos, em comentários, em uma rede social popular lá nos Estados Unidos é capaz de predizer negativamente o retorno das ações nos 3 meses seguintes. Muito louco isso, né? Então, assim, outro ponto que eu achei interessante na parte de teleconferência de resultado é que vocês olharam que, se tratando de traços de personalidade, vocês observaram que o narcisismo é capaz de influenciar o tom dos anúncios. Aquela pessoa muito animada, os líderes narcisistas muito para cima, tem uma postura e, à medida que o CEO ele envelhece, a tendência passa a ser mais moderada. E, claro, que essa positividade é interessante, mas os investidores eles vão com o pé assim, meio pisando no freio quando ele é narcisista, a pessoa que está lá passando os resultados. Então, ele demonstra que leva em consideração o viés causados pelo narcisismo. Achei muito legal isso. O tom linguístico em teleconferências é um indicador significativo dos retornos anormais no volume dos negócios. Então, assim, vocês trazem isso, esse levantamento muito bem feito, e isso está relacionado com os altos níveis de incerteza nos textos de formulários lá da Security and Exchange Commission. Vocês falam que o processo de oferta pública do IPO, que você falou, tem retornos mais elevados no primeiro dia de negociação na Bolsa. Então, assim, é muito legal esse levantamento que vocês fizeram. Eu percebi que nas referências vocês trouxeram um asterisco com uma observação, indica estudos contemplados na revisão sistemática e outros não têm o asterisco. Você gostaria de comentar um pouco a respeito para a gente, Renan? Sim, então, os artigos que nas referências têm o asterístico são os 60 que a gente analisou nos resultados que a gente encontrou nas bases de dados. Os que não têm foram que a gente utilizou para construir o referencial teórico, a introdução. Então, a forma que a gente obteve esses artigos não foi exatamente nessas bases de dados, entendeu? Entendi. Não, gostei. Não, é porque na hora que você colocou, chamou a atenção, aí eu queria que você abrisse esse parênteses para dar uma explicada para a gente. Enfim, o trabalho de vocês está excelente, o jogo de ideias muito inteligente, muito bem feito, uma concatenação de ideias sempre com um fio de meada, com uma sintonia maravilhosa, sem ponta solta, leitura fluida, inteligível. Parabéns. Esse trabalho de vocês é de grande valia para quem deseja realizar trabalhos utilizando essas informações. A pessoa já vai ter um levantamento todo feito, muito bom. Vai facilitar a vida dos autores que venham utilizar essas variáveis como possíveis proxies nos estudos empíricos. Então, assim, show de bola, assim, muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Daí agora eu pergunto se nós temos alguma pergunta aqui. Sim, nós já vamos encerrar. Se alguém tiver mais alguma pergunta...
Pode fazer para que a gente possa encerrar a discussão. Opa. Posso só fazer um comentário muito rápido antes de encerrar? Era um contributo para o Renan, se ele achar importante. Eu sugeria neste tipo de trabalhos de revisões de literatura, que não estão ainda muito divulgados na área da contabilidade, mas começam a estar, sugeria que fosse também mostrado quais são as revistas, dar importância às revistas, um mapa ou qualquer coisa com as revistas mais propensas à publicação de estudos de revisão sistemática de literatura nesta área, porque é algo também importante para quem está a fazer esse tipo de pesquisa, saber onde direcionar, não ir à procura só de artigos, mas de revistas. E outra sugestão é, nas pesquisas para investigação futura, vocês dizem que era interessante ver isto, ou era interessante ver aquilo, justificar o porquê. Porque se tentarem submeter este paper a uma revista de maior dimensão e indexada à Scopus ou à Web of Science, eles vão sempre perguntar neste tipo de pesquisa porquê que é importante avançar ou alargar esse campo de investigação. Então, dentro daquelas temáticas, aquele vosso último parágrafo de cada, portanto, indicar a justificação do porquê avançar com esse tipo de pesquisa adicional. Mas pronto, são também só meros comentários e parabéns pelo trabalho. Muito legal, concordo com vocês, eu acho que fica muito legal essa parte também das revistas, que a pessoa que tem interesse e já sabe quais são as que realmente acabam produzindo, aceitando trabalhos desse tipo. Legal, gostei, achei muito legal. Então é isso, eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, todos são trabalhos de alto nível, parabéns pelo empenho, parabéns pelos trabalhos, muito bom, de muito bom gosto, muito bem construídos. Então, aqui a ideia era só contribuir com sugestões de uma pessoa que estava de fora, né, que teve uma visão assim de fora do trabalho, mas que de repente pode ter uma visão que possa ajudar vocês a alavancar e a lapidar o trabalho de vocês para a versão em periódico. Renan, se você quiser fazer um fechamento para que a gente possa encerrar a sala, que vai ser o link que vai ser utilizado para outra sessão. Aí fique à vontade. Só queria agradecer mesmo a professora Francivânia, a professora Ana, por todas as sugestões, estão devidamente anotadas e vou considerá-las, obviamente, depois. E é isso mesmo, obrigado a todos pela presença e acho que poderemos encerrar. Perfeito, então, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer, agradeço à equipe do Congresso USP e devolvo aqui a sala. Muito obrigada por tudo a todos vocês. Um abraço e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.